Olá, pessoal! Então, nós estamos aqui para fazer a revisão e comentários das questões relacionadas à aula de número 15. Lembrando que essa aula tem como data limite da postagem das atividades hoje. Então, se você tinha ainda alguma dúvida, é hora de tirar essa dúvida. E se persistirem, façam aí os comentários que a gente retoma para que vocês não deixem de realizar as atividades, ok? Então, vamos lá. A aula diz respeito a uma revisão de conteúdo, de parte do conteúdo que a gente já tem visto desde o início desse ano, que tem como tema a ética e algumas considerações relacionadas à política. Vamos ver, né? A ideia é que a gente compreenda três extensões das ações, que diz respeito à ética, à moral e à lei. Viver em sociedade, assim como nós já vimos para Aristóteles, que é um dos mais importantes filósofos do pensamento ético clássico e que de certa forma ainda alimenta muito da nossa reflexão ética, é dispor viver dentro de normas. Porque sempre que nós estamos lidando com um espaço comum, é importante que a gente saiba o que permite que esse espaço comum, que é de todos, permaneça em determinada harmonia, que tenha condições que todos ali tenham seus papéis desempenhados, mas também, né, não atropelando o direito do outro, o modo de vida do outro. Então, viver em sociedade, viver em comunidade, prescreve regras, prescreve modos ou guias de ações, ok? E aí, a aula vem trazendo importantes considerações acerca da moral, a diferença entre moral e ética. Então, a moral, no sentido mais tradicional, diz respeito a uma relação direta com o modo de vida de uma determinada comunidade e sociedade, está relacionada aos costumes, a práticas, né, própria de um grupo. E aí, para a moral, que é advinda desse costume, não se exige muita reflexão, porque nós já assimilamos. Nós nascemos em um grupo que tem determinados princípios e regras pré-determinados de acordo com o modo de vida que aquele grupo escolheu viver, tá? Então, essa moral, ela já é o quê? Dada, é posta, não exige muito da reflexão. O que diferencia, então, um pouco do que vem ser a ética. Por quê? Porque a ética é o campo da reflexão. A ética, ela não está sobreposta à moral, não é uma questão de hierarquia, mas ela é um olhar sobre a moral. Então, na ética, nós somos levados a refletir a partir de princípios que não são específicos de um grupo, são princípios que nós, a partir de Kant, né, vamos considerar como universais, válidos em qualquer tempo e em qualquer lugar, certo? Então, para pensar a ética, eu vou lançar mão de determinados princípios considerados de uma maneira universal. Alguns desses princípios, né, que servem como base, é o princípio de igualdade, o princípio de direito, que quando eu estou falando em ética, eu estou prescrevendo a ideia de que eu estou colocando no mesmo peso nos meus direitos ou nos meus desejos o peso do outro, certo? Então, busca-se nesse momento equiparar, por isso aquela ideia, né, da balança, de ajustar as diferenças, o que é desigual, perfeito? Então, nós vamos ter lá, qual a diferença entre moral e lei, né? A moral ela é vinculada a um grupo e a lei ela está vinculada ao Estado e tem um papel de coerção, ou seja, se você não cumpre uma determinada lei, há dispositivos pautados nessa mesma lei dizendo que quais
né, serão as penalidades. Então, uma lei de trânsito, você possui a liberdade de atravessar ou não o sinal, né, vermelho. Mas existe punição para que, se você, na sua liberdade de transgredir essa lei, deva responder, ok? Então, essas são ideias, né, importantes que a gente tem que fazer uso para pensar as ações na cidade. A moral diz respeito a um grupo, a ética diz respeito à comunidade como um todo, à humanidade, e as leis são atribuições, né, conferidas ao Estado para conferir princípios normativos e, claro, né, se contrariados, aí então a ideia de punição. Tá? A lei ela é punitiva. Uma outra parte interessante que é importante a gente pensar a ética nessa perspectiva filosófica, né, que ela vai investigar os princípios, né, que motivam, disciplinam ou orientam o comportamento humano da sociedade. E é aqui que nós vamos perceber que, em determinado momento, a ética ela vai interferir nas questões morais. Por quê? Como a moral ela é uma construção histórica, ela é muitas vezes justificada por práticas que são aceitáveis por um grupo, tá? No entanto, não são justas quando submetidas a princípios maiores. Então, por exemplo, pode ser que um grupo aceite como uma prática normal a questão de mutilação de partes do corpo dos seus indivíduos devido a algumas situações. Nós temos, por exemplo, em algumas situações, a mutilação de partes íntimas, né, que compõem o aparelho sexual feminino, que para alguns grupos específicos, essa prática é legítima, porque concede à mulher uma ascensão a um grupo específico. Então, nós temos em alguns países, e que hoje não está preso a países unicamente, porque os povos, né, habitam outros lugares do mundo, então é uma prática de um grupo que está espalhado no mundo todo, que é a mutilação clitoriana da mulher. Então a menina, quando ela tem sua primeira menstruação, ela passa por um rito, retira-se o clitóris dela, que é essa parte do corpo responsável também pelo prazer sexual feminino, e assim ela está apta para fazer parte daquele grupo. Só que isso é uma mutilação, porque retira do grupo do corpo feminino uma importante parte que faz parte da sua sexualidade, certo? E isso tem um porquê, que é um porquê que não se justifica de modo alguma, para que a mulher não sinta prazer. Se não sente prazer, não tem a questão da promiscuidade, de valer-se do seu corpo para obtenção de prazer, uma série de coisas. Então, visto no campo da ética, inflige direitos, né, atribuídos ao humano, independente de gênero, que é o direito à liberdade de posse do seu próprio corpo, de valer-se do seu próprio corpo da maneira que bem entender, certo? Então, justifica por conta de um costume, mas não se justifica por conta de uma ética, tá? Então, não é legal. E aí, a partir disso, vai se criando legislações para coibir esse tipo de prática. Então, a ética, nesse caso, ela é vigilante da moral. Ela vai olhar e dizer, olha, isso é uma prática, pode ser uma prática aceitável por um grupo, mas ela infringe direitos maiores, direitos universais, certo? Então, ela não é uma prática legal. E aí a gente vai
né, o Estado vai apelar à sua condição de legislador e, né, criar dispositivos que coíbam isso. E que, havendo a prática, a insistência dessa prática, pode acontecer, então, que os indivíduos se sejam submetidos a algum tipo de punição legal, certo? Então, a ética, ela vem com essa reflexão e justificação da moral. Então, tem que ter um porquê, certo? E se inflige, né, melhor dizendo, direitos universais, é necessário que a gente reveja essas questões, tá? Então, a ética diz respeito à parte da filosofia prática, que é a relação entre o saber e o fazer. É uma ferramenta de construção da moral. Então, aí nós vamos ver lá duas questões que foram propostas para vocês, de referente a essa aula e a aula 13, certo? E ela, deixa eu encontrar aqui, cadê? São 1001 páginas abertas aqui na minha aqui, né? Nós vamos ter, então, a questão, eu digo aula 15, viu, pessoal? Primeira questão aí, segundo a definição estudada na ética, moral e lei, assinala a única alternativa correta. Então, preste atenção. Nós temos aí 5 alternativas, uma única está sendo apontada como a correta. É importante que vocês notem, né, o que pede enunciado para que vocês se orientem melhor na hora de resolver a questão, certo? Então, eu vou ler e vou identificar uma única alternativa que é a correta. Então, vamos lá. Eu também não vou dar para vocês aqui a resposta, nós vamos interpretar as alternativas. E aí, as respostas vocês, né, que vão assinalar lá. Tiver dúvida, coloque aí. Normas jurídicas ou leis de uma sociedade nem sempre são escritas, mas sempre o indivíduo que não as segue é visto como anormalidade pelo resto da sociedade. Vamos pensar, normas jurídicas ou leis de uma sociedade nem sempre são escritas. Bom, qual que é a nossa referência de leis, né? No Brasil, onde nós vamos buscar a referência para saber se determinada prática, seja de um cidadão, seja do Estado ou de qualquer outro indivíduo, está correto ou não. Não é na Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988? E de que modo que esse acesso é feito? A partir das letras, a gente usa as letras da Constituição. Então, né, as normas e as leis devem ser o quê? Escritas, né, registradas. Códigos de ética são totalmente válidos e importantes, pois limitam as ações possíveis que os indivíduos possam vir a apresentar. E é justamente um dos objetivos da ética padronizar o modo de agir dos indivíduos, buscando eliminar a reflexão sobre possíveis impactos que nossas ações possam apresentar. Notem que essa alternativa, ela traz algumas coisas aí bem distantes, o que seria a ética. Né? Um dos princípios éticos é preservar a liberdade, a diversidade. Então, se a gente fala em diversidade, em desejos, em vontades, em singularidade, que são elementos próprios lá da reflexão ética, é difícil que a gente consiga padronizar. Sempre que a gente está padronizando alguma coisa, a gente está o quê? Tirando, excluindo o diferente, o que é diverso. Então, seria essa a alternativa correta, né? É importante que vocês reflitam sobre esses elementos aí. A ética, assim como todas as demais áreas da filosofia, é um saber desprovido de qualquer uso prático, pois não exerce qualquer influência sobre as nossas ações no mundo. Perceba, a ética é em si que é uma prática, eu estou pensando nas ações, o meu modo de agir, né? O meu modo de se ver no mundo e se pôr-se no mundo. Então, é óbvio que a ética, tá? E ela é o que tem que ser mais prático na filosofia, é filosofia prática. A moral ou o código moral está presente em todas as sociedades. Por meio dela são estipuladas as regras, os valores, os princípios
e também os conceitos de correto e incorreto, bem e mal. E aquele que não segue a moral é visto como anormal para as demais pessoas. Bom, será, né? A moral, ela está posta em todas as sociedades, né? E é ela que determina o que é normal e o que não é normal. O que é anormal? Vá lá, busque aí, dê uma busca. O que seria o anormal? Né? Qual que é a relação daquilo que a gente considera moral com normal? Isso é uma relação interessante, tá? Códigos morais de uma sociedade não variam, independente da origem familiar, classe social ou lugar onde vive. Será que não varia? O que serve para nós enquanto sociedade brasileira serve para todos os outros indivíduos das suas diferentes sociedades, né? Será que essa é uma alternativa correta? Então perceba que as respostas estão dentro das alternativas. É só vocês, né? E como eu costumo brincar com vocês em sala de aula, é um novelo. As palavras são novelos, né? Que vocês devem vir puxando à medida. Cada uma das palavras permite que vocês elaborem novas ideias. Então é importante que vocês, ao ler as alternativas, atenham a cada uma delas. E não só, eu vou logo marcar aqui, vou lá no Google e vou marcar a correta. Ok, você fez a atividade. Mas você realizou a atividade, de fato? Não, né? Porque realizar alguma coisa é fazer. A atividade é uma prática. Então, mesmo você lendo aquelas alternativas que não são as corretas, você aprende com elas, tá? Vamos para a segunda aí. Apresentados os enunciados abaixo, qual deles melhor caracteriza o tema da ética filosófica? Notem que pede a melhor. Então, de certa forma, nós vamos ter aqui alternativas corretas, mas que em relação a outras estão incompletas, certo? Então, prestem bastante atenção quando vocês encontram esse enunciado. Melhor responde, melhor compreende. Quer dizer, aqui está completa, ok? Então, vamos lá. A ética filosófica estuda a maneira como as pessoas agem dentro de uma determinada sociedade. Sim, né? Mas vejamos, vamos ver se essa é a mais completa. A ética filosófica consiste em um conjunto de normas relativas à vida sexual das pessoas. Bom, será que é só isso? Será que a ética, nós vamos elaborar uma série de reflexões, né, complexas, para pensar unicamente a vida sexual das pessoas? A ética filosófica é o estudo das normas que regem o exercício de uma determinada profissão. Será que também nós vamos submeter a toda essa, né, esse exercício de reflexão complexo, de ampla matéria de estudo, numa visão só para dizer princípios profissionais, como esse ou aquele profissional deve agir dentro da sua área de atuação? A ética filosófica é um discurso racional e argumentativo cujo objetivo é fundamentar critérios para avaliar as ações humanas, seja para louvá-las ou para censurá-las. Essa parece estar num âmbito mais, né, amplo, porque está falando sobre avaliar as ações humanas, tanto para dizer, essa ação ela é digna de louvor, ela é interessante, ela é legal, né? Mas também para dizer, olha, essa não é, certo? Então, tem aí a ideia do discurso racional, argumentativo, que tem que haver uma argumentação, por que disso? Não pode simplesmente ser porque eu quero, porque alguém ensinou. Tem que ter uma justificativa plausível, racional, né? A ética filosófica consiste na explicação das normas de comportamento que se encontram na Bíblia. A ética filosófica, ela pode até valer-se de algumas perspectivas bíblicas, assim como valeu alguns nossos filósofos medievais, Tomás de Aquino, Agostinho, né, Santo Anselmo e tantos outros filósofos do período que a gente denomina filosofia medieval, lançaram mãos
de perspectivas bíblicas para pensar uma ética social com argumentos filosóficos também. Mas será que só isso, né? Então sempre a gente tem que pensar aqui a questão que melhor responde é aquela mais completa, ok? Então eu deixo vocês aí pensando qual a alternativa correta dessas duas alternativas, dessas duas questões, e nos vemos, né, nas próximas aulas. Lembrando, não deixe as atividades acumularem, procurem sempre responder a chamada, mesmo que você depois volte aí no formulário para resolver as questões, mantenham em dia as chamadas, busque atender conforme a nossa grade de horário, pode ser até mesmo a grade de horário pré-determinada lá pela escola, mas é importante que você tenha um dia da sua semana ou 2 dias da semana, um horário específico para as aulas de filosofia, assim para as outras aulas. Organizem, tá? Horário para que vocês possam tirar e estudar. Abraços para vocês e nos vemos então nas próximas aulas. Tchau!